de Jesus, que estudou a tua palavra, Pai. Eu creio que o Senhor já falou com ele, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha usar os lábios dele como canal de bênção, Pai. Que desses lábios não venha sair nenhuma palavra, Pai, que desagrade o teu santo nome, Pai. Que tudo que venha a ser saído desta boca, Senhor, seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Espírito Santo de Deus, usa o teu servo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Parece que eu estou um pouco nervoso. Eu até queria só orar aqui, porque já teve uma pregação aqui no livro do Senhor Fé. É uma pregação praticamente. Né? Já fomos alimentados. Posso ir embora, irmãos? Desculpe meu desafio. A violinha aqui que ele comprou, deu ganhou de presente. Eu falei, vamos cantar um pouco de ritmo de viola na igreja, amém? Mas é isso, né? Nós éramos pobres, cegos e nus, sem a presença do Senhor. Mas o Senhor estendeu a mão dele, misericordiosa, para cada um de nós, para que vivêssemos uma vida assim digna nessa terra, mas principalmente para termos a vitória no céu, que é a eternidade com o nosso Deus. Amém? Quando eu estava esboçando esta pregação, eu sofri vários ataques espirituais. Vários seres, eu sei que nós somos pentecostais, eu creio que os irmãos creem isso, vieram perturbar a minha mente, porque eu venho falar esta noite sobre mente, sobre a nossa mente. Eu dormindo na madrugada, eu ouvi a minha porta abrir, eu até pensei que era a Laís pegando alguma coisa no meu quarto. Essa porta fechou-se. E um vulto veio diretamente à minha face. Quando eu abri os olhos, eu vi esse vulto, eu repreendi, mas ainda achava que era a Laís. E essa semana, constantemente, a minha mente foi atacada. Porque esta pregação fala sobre mente. Sobre os ataques de Satanás à nossa mente. Então, irmãos, eu quero transmitir aos irmãos as ardimanhas de Satanás que quer atacar a nossa mente. Mas também eu quero, no final da pregação, que os irmãos entendam como devemos combater este ataque. Porque lá em Gênesis 3, 1:5, que fala a queda do homem, foi o que Satanás utilizou para tirar o homem do Éden. E este detalhe, essa situação, ele conseguiu. E como ele conseguiu? Vamos ler Gênesis 3, 1:5. Que fala da queda do homem. Senhor Deus Todo-Poderoso, protege a nossa mente, Pai, neste momento. Protege, Senhor Deus, toda distorção, ó Pai, toda dúvida, Deus, que possa ser lançada em nossa mente nesse momento. Protege-nos, Senhor, com a Tua misericórdia e Tua graça. Tu és o nosso protetor. Só Tu, Senhor, temos a visão. Só para Ti, ó Pai, é que ouvimos, é que vemos, é que falamos, é que sentimos, Pai. Nada neste mundo interferirá na nossa fé em Ti, em nome de Jesus. A queda do homem. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Veja bem, Satanás, ele utilizou o animal mais astuto do campo. Ele não utilizou um leão, ele não utilizou um cervo, ele não utilizou um passarinho, ele não utilizou o mais belo dos animais, mas ele utilizou o mais astuto.
E olha só que interessante, que o Senhor tinha feito. Então quem fez a serpente do Éden foi Deus. Essa disse a mulher, é assim que Deus disse? Olha só, ele começou a trabalhar na mente da Eva. E ela já deu a atenção. E ali é o perigo, nós darmos atenção às vozes malignas. E assim que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim. Uma pergunta, e ela guardava a resposta, mas ela já tinha invadido a mente de Eva. Respondeu a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, ordem, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, já na mente dela, ela já estava dominando, colocando dúvidas, colocando questionamentos na mente da Eva. Certamente não morrereis. Porque Deus sabe, agora ele começa a falar, a questionar as coisas de Deus. Porque Deus sabe, no dia que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Satanás usou uma verdade, porque sim, conheceria o bem e o mal, e uma mentira descarada, falou que não morreriam, mas morreram. Então a serpente, irmãos, ela trabalha primeiramente na mente. A nossa mente, irmãos, é a boca do corpo espiritual. Ela digere aquilo. Quando vem alguma coisa amarga em nossa boca, o que fazemos? Cuspimos fora. Quando vem uma coisa podre em nossas bocas, nós cuspimos fora. Da mesma forma, quando vira alguma coisa em nossa mente, o que Eva tinha que fazer? Jogar fora aquela conversa com a serpente. Porque quando você digere aquilo, você tem sabor daquilo, você sente o sabor na sua cabeça, não de mente. Você sente o sabor. Satanás vai deixar você sentir sabores na mente. Você vai sentir sabores na mente. Para que ele precisa disso? Para levar isto ao seu coração. E se levar no coração, irmãos, veja a droga crack. Ela chega numa terrível, na vida de um ser humano, que é muito difícil a pessoa sair dessa droga. Porque falaram para ela, a serpente, a mais astuta. Falou para este jovem, a maconha não entorpece e não excita. A serpente é a mais astuta. E ele digeriu isso. Realmente, é legal. E foi para outras drogas. E da mesma forma, lá no Éden, a serpente agiu assim com Eva. Jogou no coração dela e foi para o coração dela. E ela dominou totalmente a Eva. E Eva pecou naquele momento contra Deus. E da mesma forma entregou a Adão, mas ela não foi Adão, porque a serpente era a mais astuta do campo. E por isso Satanás não escolheu a serpente por engano, essa aqui já serve. Não, ela sabia que a serpente era a mais astuta do campo. Então ela tinha que dominar Eva, e ela conseguiu dominar Eva. Conseguiu. E Eva levou este fruto proibido para Adão, e Adão observou Eva. É isso que Satanás vai falar. O mundo vai falar para você, ué, ninguém passou mal, ninguém morreu, então também vou usar, ou vou ouvir isso, ou vou digerir isso. E Adão olhou para Eva, você morreu comigo. Não morreste, mas ele não entendia que morte era essa. E ele não entendendo isso, nem questionou, comeu, porque a Bíblia assim diz. Ele apenas tomou e comeu. E assim abriram os olhos dos dois. A serpente não mentiu nessa parte. Eles identificaram
dessa história. Então a serpente negou Deus, negando a Deus, junto com Eva, junto com Adão. Então ele deu duas verdades e uma mentira mortal, que eles não iriam morrer. Satanás, ele sempre trabalha dentro da palavra de Deus para conquistar o crente. O mundo é fácil, é só jogar os prazeres do mundo. O crente é um pouquinho mais difícil, porque ele se afasta dos prazeres do mundo. Uma mulher vai se insinuar por um homem cristão. Este homem foge da imagem do mal. É a serpente, a mais astuta, oferecendo o que é mais prazeroso ao homem. Satanás amou, a serpente mais astuta vai oferecer coisas para mulheres que vai atrair o seu olhar, porque Eva olhou para o fruto e foi agradável aos olhos dela. E a serpente, a mais astuta, vai oferecer esses prazeres para o mundo. E o mundo abraça com alegria. Mas a serpente, a mais astuta do campo, o animal mais astuto do campo, usa da mente do crente convertido e com o Espírito Santo. Você pode ter o Espírito Santo. Ele vai agir dentro da palavra de Deus para convencer a mente do crente e tirar o crente dos caminhos do Senhor. Então, Satanás, ele diz ao mundo: você pode fazer o que quiser, você não vai morrer, você só vai ter alegria. E o mundo vai atrás disso e vai se condenando todos os dias, todos os séculos, de séculos e séculos. E o mundo se corrompendo, mas Satanás agora não quer mais o mundo. Satanás não quer o mundo, ele já dominou a mente, já colocou no coração, já digeriu, e o mundo vomita a maldição que Satanás colocou no mundo. Ele quer crente, ele quer filho de crente, ele quer pastores que falam a palavra de Deus, ele quer derrubar a casa de Deus. Hoje ele está falando você, a internet é boa, olha só. Você conhecerás o que é bem e o mal. A internet é boa, mas também é má. Eu posso congregar na internet agora, porque eu posso ouvir a Igreja Presbiteriana, por exemplo, ela transmite os cultos dele online. Você pode assistir um culto online. Então a serpente, a mais astuta do campo, coloca no ouvidinho do crente: para que você vai gastar gasolina? Para que você vai naquela casa? Olha, os louvores já são bons. Liga o Spotify, você vai ouvir louvores. Como você vai cultuar sozinho? Porque o Senhor falou para cultuarmos juntos, unidos, diáconos, presbíteros, pastores, bispos. É assim que se congrega. Mas a serpente, a mais astuta do campo, convence o crente. Olha só o que a serpente fez em séculos passados. Roma matava os crentes, matava cristão, e o cristão multiplicava, e eles colocavam na cova dos leões, matavam, e eles morriam louvando a Deus. Senhor, mataram. Paulo também matou muito crente. E eles morriam, eles se multiplicavam. Em Roma não entendia. Por que eles se multiplicam? Porque o Espírito de Deus estava criando uma igreja. O Espírito de Deus estava criando as assembleias de Deus. O Espírito de Deus estava criando a Deus de amor. O Espírito de Deus estava criando a Deus em Cristo. O Espírito de Deus estava criando, sim, as presbiterianas para levar a palavra do Senhor. Por isso que se multiplicava e se multiplicava. Então, como é a serpente, a mais astuta do campo? Foi no ouvido do homem de Roma: junte-se a eles. Mas e os meus ídolos? O que eu vou fazer? Eu adoro Saturno, eu adoro
pesquisar. A internet também é boa. Você pode pesquisar e verificar isso. Os mesmos deuses, os mesmos, sei lá, da terra que eles adoravam, transformaram-se em santos. E quantos crentes da igreja primitiva abraçaram este engano? Como assim Eva abraçou? Vamos adorar as imagens. Então o coração do homem se alegrou, porque ele já tinha as imagens. Roma se alegrou, e os cristãos que adoravam verdadeiramente ao Senhor se corromperam. A serpente, a mais dos animais do campo. Aí chegou as assembleias de Deus das antiguidades, das antigas, círculos de oração. Aí chegou uma casinha que muitos até dizem que foi um verdadeiro Pentecoste daquela casinha na América, nos Estados Unidos da América, chamado Azusa. O Espírito desceu em todos ali e falavam em línguas. Sim, verdadeiramente falavam em línguas e foram batizados porque eles buscavam isso. Mas Deus renova, assim como os juízes. Eu levanto os juízes e vocês pecam. Eu levanto os juízes e vocês pecam. Deus levantou Azusa e agora estão caçoando das línguas estranhas que nós falamos na internet. A serpente, a mais na serpente. A serpente, a mais astuta. O ímpio soa das nossas línguas. Nos jogam. Mal treinado, mal doutrinado. Fazem memes deste jovem, porque ele está falando nas línguas que ele não entende. A serpente, a mais astuta. E os crentes, irmãos, aqueles que sabem o que é falar em línguas estranhas, juntamente riem com os ímpios, em vez de deletar. Lembre-se, vocês conhecerão o bem e o mal. E junto com os ímpios, caçoando, rindo de piadas contra o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sim, tem crente também rindo destes memes, dessas piadas. Não tem graça. Para crente que tem o Espírito Santo de Deus, não tem graça. Piadas pejorativas não tem graça para o crente. Chamada de happy hour de empresas para ter algo. Mas só ontem mesmo eu fui chamado um dia desses para você só come. Este ambiente não é para mim. A serpente, a mais astuta do campo. Agora as igrejas falam: venha como você está. Pode continuar com o seu homossexualismo. Pode continuar com as suas feitiçarias. Pode continuar com o seu adultério. Porque o maior é o amor. Não. Deus também é justo. Deus ama assim este. Ama de uma forma que entregou o seu Filho unigênito para salvar todos desta terra. Todos. Seja homossexual, seja feiticeiro, seja crente, seja católico, seja presbiteriano. Jesus se entregou por todos. Deus ama, sim, mas abomina o pecado coletivo. A serpente, a mais astuta. Tem pregações, irmãos, que disturbam o Espírito Santo. E nós damos ouvidos a isso. Pregações que não são cristocêntricas, que não tem Cristo no centro, apenas o homem no centro. A serpente, a mais astuta do campo. Tem crentes, irmão, tem cultos que eu já vi isso. É bom você ver para que você se distancie dessas coisas.
serpente, a mais astuta do campo. Mas você tem que ter o discernimento do Espírito. Eu não estou falando que se você for dominado pelo Espírito Santo, se jogue, sim. Mas você tem que ter discernimento. Porque a serpente, ela quer invadir sua mente. Ele não quer ainda o seu coração. Porque ele não consegue atingir o seu coração. Ele precisa atingir a sua mente. E quando você fala, sim, o que tem? Tudo bem, deixa o menino rodar. Deixa a mulher rodar lá. Não é isso. Quantas vezes você já evangelizou? Quantas almas você salvou? Quanto tempo você dá ao Senhor na leitura da palavra de Deus? Isso vai renovando a sua mente. E você vai olhar para aquilo e você vai trocar de canal, mudar de tela. Não quero ver isso. Isso não é do Espírito Santo. Isso não vem do céu. Isso não está na palavra de Deus. Eu já vi pregações, irmãos, que eu falei, meu Deus. Eu não estou falando, irmãos, que o irmão não tinha um entendimento, não realmente não sabia. Mas eu tenho ciência disso. Eu não estou falando da boca para fora. Por isso que ele queria dominar minha mente, mas ele não conseguiu. Porque eu preciso falar isso para a igreja, e eu até estou gravando. Se quem quiser ouvir novamente essa pregação, amém. Se não, glória a Deus. Uma pregação programada, escrita desta forma. Falar que o irmão está com o joelho doendo. Falar que o irmão está com dor de cabeça. Você não precisa disso para chamar o Espírito Santo. Senhor, fale comigo. Há alguém necessitando de oração nesta casa? Me fale, mostre para mim, Espírito Santo, na hora da pregação, na hora do púlpito, não há uma semana atrás, escrevendo isso que precisa falar disso. Isso não é de Deus. A serpente, a mais astuta do campo. Não precisa. Porque o Espírito Santo te mostra quem está precisando. E se for necessário você profetizar na vida daquela pessoa, você há de profetizar. Se você precisa falar que aquele está passando mal, que aquele precisa ser curado, o Espírito Santo vai falar para você. Não é uma pregação programada. Isso não é de Deus. Isso é da serpente, a mais astuta do campo. Agora um pouquinho mais pesado. Que me perdoe os ouvidos dos irmãos se não concordar. Festas juninas gospel. Carnaval gospel. Pagode gospel. Tudo em nome de um evangelismo. Falar contra a religião. Aí fala, isso não é. Não, mas ele está... Irmãos, você não pode salvar aquele que está no mundo usando as coisas do mundo, os nomes do mundo. Salva-se o irmão com as coisas da igreja, com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Se toca em corações, é com a palavra de Deus. O irmão, a serpente, a mais astuta, já está na mente dessa pessoa. Ele já sabe o que é carnaval, ele já sabe que a bandeira, aquelas bandeirinhas de festa junina, tem um simbolismo satânico. Ele já sabe disso, mas você vai e faz uma festa para atraí-lo. Não, atraia com o Espírito Santo, atraia com a palavra de Deus, atraia com seus atos de cristãos. Ou antigamente, irmãos, em 1970, um pouquinho mais para frente, ou um pouquinho mais para trás, o cara chegava no crente e falava, esse é crente, não vou beber na frente dele, eu não vou fumar na frente deste crente, eu não vou, não, este é crente, aquele é crente, aquele é crente, aquele é crente, o cara nem precisa estar de terno, irmão, aquele é crente, aquele é crente, aquele é crente. Hoje é perguntando, você é crente? Aquele é crente? Olha como a serpente, a mais astuta do campo, que está fazendo conosco. Eles estão questionando, você não é crente? É uma pergunta, não é mais uma afirmação, porque o Espírito Santo fazia a boca do ímpio afirmar, aquele é crente, este é crente. Não vou beber perto deste homem, eu não vou falar palavrão não, este homem é um homem santo. Hoje, irmãos,
Porque a serpente, ela vai utilizando os mínimos detalhes. Ele vai transformando mente. Ele vai transformando mente. Ele vai transformando culturas. Ele vai transformando. Ele não tem tempo. O tempo dele está escasso. Por isso que ele está acelerando com a inteligência artificial agora. Ele está acelerando. Mas lá em 1980, ele tinha tempo. Então ele modificou cabeças de líderes religiosos. Modificou coração, porque já tinha dominado a mente de crente. Quantos crentes já saíram da igreja? Porque a serpente, a mais astuta do campo, convenceu a mente e ele engoliu para o coração. E aí ele saiu da casa do Senhor. Não diga, eu vou pisar. Não é você que está pisando na cabeça da serpente. É Jesus Cristo que já pisou na cruz. Atentes, vigiai. Vigiai. Não dê asas a Satanás. Vigiai. Ele quer entrar na mente de crente, porque o tempo dele já está escasso. Os tempos já estão findos. Jesus Cristo já está voltando. Aí falam, não está escrito tomar vinho. Não está escrito tomar vinho. Eu vou tomar vinho. Aí você escandaliza o seu irmão. Não está escrito. Pode tatuar o corpo. Tatue. Não está escrito. Tá, vamos lá em Levítico. Não, marcar é o seu corpo. Eu não sou da lei, porque a lei já foi, já é Jesus Cristo. Eu estou em Jesus Cristo. Não está escrito, eu faço. Não está escrito. O amor é maior que a modificação de vida. A mais astuta do campo. Não está escrito. O homem pode pôr brinco, menina pode pintar o cabelo de azul, de vermelho, de verde. Não está escrito. Eu vou deixar meu filho tadinho. E as amiguinhas pintam. A serpente, a mais astuta. Mas também eu falo, não está escrito, mas está escrito para você fazer? Aonde está escrito que você vai fazer tatuagem? Numa lei do mundo. Só não pode tatuar criança porque é um crime. Não está escrito também, não está escrito que você deve beber, porque tudo se leva à embriaguez. Tudo, uma vez um ateu, nós discutimos, e ele é bom de Bíblia. Ateu é bom de Bíblia. Você tem que estar preparado para discutir com ateu. Wellington, não está escrito, ele falou. Que até mesmo Paulo falou para um dos discípulos dele, para ele tomar, para curar uma enfermidade que ele tinha. Por que você está falando que eu não posso tomar o vinho? Eu falei, amém. Você consegue ficar em apenas uma tacinha? Não, é gostoso. Quantas taças você toma? Até eu sair da meu normal. Aí o seu pecado. E por que eu vou tomar uma coisa que está condenando você? Melhor falar para você que eu não tomo. Se está escrito no mundo, se o mundo fala para eu fazer, eu não faço, porque eu sou de Cristo. Eu testifico que está escrito, então bato o pé. Mas se não está escrito, tenho dúvida, de onde vem? Vem da palavra de Deus? Não. Vem do mundo? Não quero. Não me edifica em nada. Não me edifica em nada, não me faz evangelizar, não me faz ter mais conhecimento de Deus. Então, não faço. E oriento aos meus filhos a não fazer. Porque eu sou o responsável por cada filho que tenho. Porque um deles nunca viu o pai dele beber um copo de álcool na boca, nem quando não era crente. Mas ele se desviou, porque a serpente, a mais astuta do campo, entrou no ouvido dele na faculdade, com os amigos, para ele não ficar descolado, não ficar sendo o cara mais chato da faculdade. Ele tomou um copinho, tomou 2 copinhos, tomou 3 copinhos. A serpente, a mais astuta, entrou na mente dele, e entrou no seu coração, e o meu filho quase se tornou um alcoólatra. A serpente, a mais astuta do campo, quase levou meu filho ao inferno. Mesmo
eu não dando exemplo. Imaginem se tivesse uma garrafa de vinho na minha geladeira. Meu pai bebe, mas ele não pode me condenar isso, porque ele nunca me viu bebendo álcool. Nunca. A gente andava de moto, todos se embriagavam. E eu falava, vocês vão morrer e vão matar outras pessoas. Porque vocês estão tomando álcool, isso tira agilidade. Pai, eu posso ir com eles ali? Não, você não vai, porque eu sei o que eles vão fazer. Você vai ficar comigo. Ficava chateado mais do meu lado. Eu errei um pouco quando meu filho, mas desta parte eu errei. Se está no mundo, não é para crente. Pergunte-se a você, a quem estamos imitando? O mundo ou a Cristo? Porque nós temos que ser imitadores de Cristo. Não temos que imitar o mundo. Igreja não imita o mundo. E nem a igreja imita Cristo. Porque a cabeça que está na igreja, a pedra angular, é Cristo. E se é a Cristo que está ali, é a mente de Cristo que está ali. Olha que coisa interessante. Se é a mente de Cristo que está ali, o corpo corresponde ao que a cabeça fala. Se o corpo não está correspondendo com o que a cabeça fala, porque Satanás não invade a cabeça de Cristo, porque ele pisa na cabeça de Satanás. Se a igreja é o corpo, o pé, a mão, o tronco, as pernas, as mãos, os dedos, a boca, o olho, não, a boca é a cabeça, o pescoço, está fazendo diferente do que está na palavra, a cabeça já não está no alicerce. E essa igreja caiu. Não sabe, mas é uma igreja morta, porque um corpo sem cabeça é um corpo morto. Quantos irmãos, quantos filhos de crente a serpente cativou? Cativou a mente, ardilosamente, malditamente. A gente dormindo e ela cozinhando no ouvido dos nossos filhos. E retirando dos nossos filhos dos nossos braços. Dos braços do Senhor. Levando para este mundo maldito, que não tem nada para crente. Nada. O crente tem que ir ao mundo e puxar o ímpio para dentro da igreja. É aqui o seu lugar. A salvação está aqui. Não está aí neste bar. Não está aí nesta festa. Não está aí neste funk. Não está aí nestas conversas ímpias de prostituição. Não. A salvação está aqui dentro desta casa. A salvação está na Deus em Cristo. A salvação está na Assembleia de Deus. A salvação está na Deus de amor. Está nessas igrejas que falam de Cristo. É aí a salvação. A serpente, a mais astuta da campo, tirou nossos filhos da igreja. Levou-os para caminhos que não era deles, não era a vontade do nosso coração. Mas a serpente, a mais astuta, entrou na mente deles. Eu queria, agora estão salvos, mas sei lá, alguém que já ainda está trazendo esse filho que está perdido. Queríamos ter naquele momento para falar, olha, aqui a palavra. Não, ele tá, não, tira isso, não entra. Cospe fora como coisa amada, é podre, é a serpente. Sim, você vai saber o bem e o mal, vai ter prazeres, mas você vai morrer. A mentira maior, você vai morrer. Eu quero te ver no céu. Eu quero ver minha mãe no céu, eu quero ver meus filhos no céu, eu quero ver todos vocês no céu. Nós vamos fazer uma festa com um grande rei. Mas a serpente, a mais astuta, entrou no ouvido deles e eles colocaram no coração. Mas a água é difícil, mas aquele que é poderoso para agir, ele vai modificar este coração, ele vai arrancar esta mentira, vai subir a sua mente, vai clarear como luz e ele vai ser salvo em nome de Jesus. Sabe como? Joelho no chão. Quantos aqui estão aqui por joelhos no chão, por nós falarmos com Deus? Salva, Senhor. Não é este o caminho dele. Salva, Senhor. Tira esta serpente, essas vozes em suas mentes, essas dúvidas. Colocam distorções dentro da nossa casa, eu estou falando da nossa igreja, para tirar a crente. Colocam confusões.
Eu mesmo já fiz confusão ali dentro. Alguns são testemunha. A serpente, a mais astuta, veio em minha mente, já me corrompendo lá de cima, já angustiado com a situação. Aí houve uma discussão com meu irmão querido, meu irmão amado, mas ainda bem que há uma palavra chamada perdão, e tudo foi quebrado em nome de Jesus. Mas a serpente, a mais astuta, queria me tirar da casa de Deus. Eu vou arrumar uma confusão para tirá-lo de lá. Eu consigo, ele tem o Espírito Santo, ele acorda a madrugada para orar, ele acorda, vai todas as quartas, todas as terças para orar, mas eu vou tirar ele da casa do Senhor. Ele quer buzinar de meu ouvido, mas ele não vai fazer. Porque ele entra, bate, eu vou embora. Porque eu já tenho a palavra de Deus cravada em meu coração. A serpente, a mais astuta. Aí vem a teologia. Eu estou envolvido um pouco de teologia. Irmãos, a simplicidade do Evangelho é a melhor coisa para Deus. Eu não estou falando para você não estudar. Estude, é maravilhoso. Mas, irmãos, vem calvinismo, arminianismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Aí eles ficam colocando os túneis na sua mão, na sua cabeça, mas você discerne isto, se vem da parte de Deus, se é uma discussão teológica da parte de Deus, para que você abra o seu leque de conhecimento, para que a serpente, a mais astuta, bata nesse leque e retorne para a casa dele, que é o inferno. Aí sim vale a pena você ter uma teologia, mas se você não tem interesse nisso, fique na simplicidade do seu evangelho. Temos um irmão que espina, meu Deus, quando ele prega, eu vou lá toda terça, e ele prega na simplicidade, e fala de Bíblia, é um homem Bíblia falante. Quem como Satanás, a mais astuta pode chegar na mente daquele homem? Não chega. No simplicidade dele, do evangelho. Ele quebra qualquer teórico. Eu creio nisso. O cara pode ser em Harvard, e na Massachusetts, eu sei lá onde os caras estudam os teólogos. Esse irmão, na sua simplicidade do Evangelho, meu Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Somente por mim é que chegarão ao Pai. Simplicidade do Evangelho. Jesus te ama e morreu por ti. Com aquela cruz, no sangue lavado, que escorreu naquela cruz, foi por você. O Cordeiro vivo do céu desceu de toda a sua glória para salvar você. Quando você evangelizar, simplicidade do Evangelho. Mas estude, mas tome cuidado muito com teologia. Eu falo isso muito para o meu filho, Filho, ele está muito inteligente na teologia. Mas filho, não esqueça do Espírito Santo. Não esqueça de falar em línguas com o Senhor. Porque alguns teólogos falam que falar em línguas é loucura, não pentecostalismo. O cara não sabe nem o que está falando. Se ele soubesse, quando nós falamos em línguas, falamos com Deus e Deus nos responde. Sim, a teologia, quando não mais falar em línguas, tem que ter um intérprete, amém, irmão? Mas não deixe de buscar o batismo do Espírito Santo e ter essa intimidade com Deus. É muito bom, é gostoso. Eu sou maior do que você. Não, somos iguais no céu, não vai ter menor, nem maior. O último será o primeiro será o último. Não, mas isso te dá uma intimidade com Deus. Mas somos iguais, se você não vai ter um amém. Somos iguais. Mas se você buscar, o Espírito vem te batiza. E você vai falar em línguas com Deus. E é maravilhoso. Irmãos, às vezes nós dizemos coisas que não convêm, que não é do Espírito. Aí temos que buscar jejum e oração. Nós estamos propícios a todas as coisas deste mundo. Às vezes nós balbuciamos coisas que não eram. Por que eu estou falando isso? Por que eu me irei nessa fechada? Por que eu estou assim? É porque a serpente falou alguma coisa na sua mente. Busque jejum e oração quando acontecer isso.
O perigo maior é quando Jesus falou em Marcos 7, 20 e 21. Olha o que diz o Senhor. O que sai do homem é o que contamina, pois o interior do coração dos homens sai os maus pensamentos, adultério, prostituições, homicídios. E se saiu, irmão, alguma coisa dentro de você, é porque está no seu coração. É que está no coração de algum crente que já foi crente, que a serpente, a mais astuta do campo, entrou em sua mente. Porque como está na mente, a nossa mente é um mar de pensamentos, E ele vai devagando. Às vezes você está lá lendo a Bíblia, aí vem o pensamento, ai meu Deus, eu preciso mexer aquela nota fiscal, meu Deus, eu estou lendo a Bíblia de nota fiscal. Aí você pensa outra coisa, a sua mente vaga. Mas está na mente. A serpente pode vir, porque ela vem. O que ela quer mais é conquistar a mente do crente, isso eu já disse. Mas isso não pode descer no seu coração. Porque quando você fala, desceu para o coração. E para tirar isso, é terrível. É só com jejum e oração, ou falar com o pastor. Pastor, não fale com o negócio, eu não sei de onde eu vim. Fale com o pastor, fale com o irmão, fale com o diácono, fale com o presbítero, fale com alguém. Para tirar isso dentro do seu coração, para que isso não fique dentro do seu coração. Porque se está saindo alguma coisa, aqui Jesus Cristo falou, é o que contamina. Você vai contaminar. Tem coisa da teologia que eu entendo que eu não vou falar para os irmãos, porque eu não vou contaminar jamais os meus irmãos. Isso fica para mim, para o meu entendimento e por uma discussão com o meu bispo, com o meu pastor, com o irmão que quer discutir isso. Aí eu discuto. Mas no ponto não há necessidade de eu falar esse entendimento. Não. Porque eu posso contaminar dúvidas e eu posso agir. Olha só, ela escolheu a mais astuta. Ela não era, ali não era, ela escolheu uma serpente para falar. Ele pode escolher alguém no público para falar a vocês, para deixar dúvidas em seus corações. Por que não? Usa. Se eu não discernir o que eu estou pregando, o que eu anotei nesse esboço, eu posso contaminar meus irmãos. E eu vou ser condenado por isso. Aqui é um lugar, irmãos, sagrado, para mostrar a palavra de Deus, para alertar vocês, para manter a fé de vocês, porque para perder a fé é um passo no mundo, é um atravessar de rua. Aí daí falamos, né? Então perdemos. Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu sou uma mulher, um homem de oração. Eu conheço, eu leio a Bíblia todo dia. Perdemos. Não. Olha o que Lucas 10, 19 falou. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes, em escorpiões, e toda a força do inimigo. Vou repetir. E toda a força do inimigo, em nada vos fará mal. Vocês entendem o que Jesus está dando poder a cada um de nós para desviar do mal? E o mal não vai nos atingir? Isso é a palavra agindo também em nossa mente. Não é só a serpente que vem em nossa mente. A palavra também está em nossas mentes. Em Romanos 12, 2. Você entende que é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus? Vou parar aqui um pouquinho. Mas a serpente vai utilizar a palavra de Deus e ele vai falar, isso é bom. Porque ele falou, Deus falou isso lá para Eva. E ele vai falar para cada crente aqui. Isso é bom. Isso é agradável. Isso é perfeito. Mas é a vontade de Deus? Aí você vai para a palavra. E o Espírito, aí sim, o Espírito Santo vai trabalhar também em sua mente, porque ele vai combater esse maligno e vai expulsar da sua mente, não, isso é bom, é agradável, mas não é a vontade de Deus. Tem que ser a vontade de Deus. Isso está no seu coração. A serpente pode ser a mais astuta, mas não pode entrar na sua mente. Porque você sabe a palavra de Deus. É boa, agradável e perfeita. De Deus.
esse versículo também fala em Romanos 12, que não podemos nos conformar com as coisas deste mundo. Se você se conforma com as coisas deste mundo, você vai utilizar. Olha que interessante. Não tem nada a ver. Não, gente, isso não tem nada a ver. Ai, mas tem muito a ver. Jeremias 29, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança no futuro, para hoje. Deus dá-nos uma esperança para o futuro, porque Ele conhece o plano de cada um que está nesta casa. Deus conhece os planos de cada um que congrega em outras denominações. Deus conhece os planos de cada um. E se esses planos forem conforme a sua palavra, conforme o seu querer, há prosperidade. Olha o sentido da prosperidade. Mas temos que lembrar, irmãos, que as nossas lutas não são contra a carne, não são contra coisas físicas, são contra principados e potestades. Essa é a luta do crente. O crente às vezes sofre uma doença, uma dor, uma angústia, um desemprego, coisas do mundo. Sofre um filho que está desviado, sofre. Mas essa não é a sua luta. A nossa luta é contra principados e potestades. Porque quando você luta contra os principados e potestades, você está lutando em oração. E você pede ao Deus Todo-Poderoso para batalhar com você. Aí ele vai, nesses planos que você está enfermo, ele batalha contra aquela enfermidade. Ele batalha contra o desvio do seu filho. Ele batalha contra a sua angústia. Ele batalha contra a sua depressão. Porque ele vai lutar contra aquela potestade que está te atormentando. Porque pode ser uma potestade. Um principado que está influenciando a sua vida. Então aí sim, você coloca os joelhos no chão, você pede clamor ao Senhor, e Ele luta, Ele manda anjos ao teu respeito, para lutar a tua luta, para derrubar os teus problemas ao chão, e aí sim você vai ter vitória. Porque você lutou contra principados e potestades. Olha o que fala Efésios 4. Quando vocês ficarem, eu estou falando de mente, irmãos. Mente, ainda estou na mente. Efésios 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. 27. E não deem lugar ao diabo. Não podemos dar lugar ao diabo. Ele não pertence aos pensamentos do crente. Ele não pertence em lugar nenhum em que o crente frequenta. Não demos lugares ao diabo. Muitos jovens que vão para a universidade, filhos de crente, dão lugar ao diabo naquele lugar. Em turmas, quando os encarecedores veem em sua mente, a serpente, a mais astuta do campo, vem na mente dos nossos jovens para falar, você é muito chato, você tem que ser mais descoladinho, entra na nossa turma, vamos ali, vamos acolá. Ele está dando lugar ao diabo. E nós, como pais, temos que alertar isso. Toda vez ele nunca não percebe, mas eu pergunto, como é que foi a sua conversa com os meninos? Aí os meninos estão falando que eu sou crente, olha que coisa boa. Então você é um exemplo para converter muitos jovens naquele lugar. E quando você começar a falar de Jesus Cristo para aqueles jovens, o Espírito Santo vai começar a convencer aqueles jovens. E aquele falar, eles falam algumas coisas, eu falo, meu Deus do céu, só isso você fala. Meu Deus do céu. Mas se você falar de Cristo, se você começar a falar de Deus, você vai montar uma turminha, nos intervalos, e falar de Cristo para aqueles jovens, você vai expulsar muitas potestades, muitos principados da vida desses jovens. E você vai salvar os jovens. Porque esse é o nosso testemunho nessa terra. Essa é
Porque nossa batalha é contra principados e potestades. Sim, a mais astuto, mas foi derrotado. Foi derrotado no deserto por Jesus Cristo. Ele fez a mesma coisa que ele fez com ela. Palavra de Deus em Jesus Cristo. E Jesus Cristo debatia com a palavra maior. Palavra que está de Deus. Jesus Cristo debatia com a palavra maior, com toda a inteligência. Jesus Cristo ali começou a derrotar naquele deserto, com fome, em jejum de 40 dias. Mas ele derrotou ali o diabo. Ele viu que ele não conseguiria entrar na mente, porque não, ele é humano, não é? Ele nasceu de uma ventre de uma mulher, não é? Ele tem um DNA humano, não é? Ele tem uma alma, um espírito e um corpo. Então ele sente dor, ele sente frio, ele tem prazer. Eu posso corrompê-lo com riquezas nessa terra. Não conseguiu. Ele está com fome, ele está de jejum, ele tem um corpo humano. Eu conheci ele lá no céu. Ele é o cordeiro, mas ele tem um corpo humano. Ele está com fome. Fazei estas pedras virar pão. Não só de pão viverá o homem. Fortaleceu. Eu te dou toda essa riqueza. Se prostrares para mim, só ao Senhor teu Deus adorarás. Derrotou. Ele não entrou na mente dele, porque pensava, ele é o Filho de Deus. E da mesma forma, como imitadores de Cristo, você pode derrotar, porque Satanás vai vir dar palavra na sua mente. Ele não vai vir mais com coisas do mundo, porque você já aceitou Jesus como seu Salvador, você já desceu das águas, você já leu a Bíblia, você já sabe da palavra, e ele vai usar a palavra de Deus para desvirtuar a tua mente. Não deixe. Porque Jesus venceu como homem, como Deus sim, mas ali ele estava como homem, ele sentia as mesmas dores que nós e venceu a Satanás. Aí Deus falou, o fruto da mulher pisará na tua cabeça. Aí na cruz do Calvário, Jesus, quando ele falou, ele derrotou a serpente ali. Esse serpente ali não tem poder algum contra nós, não tem poder nenhum contra a tua mente. Eu amarro neste momento, eu tiro este maldito da tua mente, porque o meu Jesus, naquela cruz, com sangue derramado, derrotou e pisou em sua cabeça ali. Ali ele derrotou. Mas ele é insistente, ele virá, pense nisso, mas ele é um derrotado. Ele já está condenado. Aí você precisa de proteção. Deus, eu preciso de proteção. Será que a serpente pode vir? Ela é astuta, ela é inteligente, ele é um ser celestial. Ele vivia com os anjos, ele desvirtuou 1/3 do céu. Ele desvirtuou uma mulher que vivia em contato, intimidade com Deus. Ele derrotou um homem que passeava com Deus no Éden, um jardim maravilhoso e lindo. E ele ainda acha que pode derrotar o crente, porque ele não quer ir sozinho ao inferno. Ele nos odeia. Ele conseguiu nos tirar do Éden. Ele conseguiu. E agora ele quer nos levar para o inferno junto com ele. Não deixe. Não permita que ele entre em sua mente. Leia a palavra de Deus todos os dias, constantemente. Isso você rebate o que ele vem em sua mente. Ele vai vir e você vai rebater com a palavra. Ele vai vir e você vai rebater na palavra. Você rebate na palavra. Em Salmos 1, como é feliz e bem-aventurado aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta de pecadores, nem assenta nas rodas dos zombadores ou encarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Nessa lei medita de dia e de noite. Sim, foi Davi que gritou esse salmo. Davi não, se não me engano, foi Salomão? Não lembro, perdoe, meu irmão. Não, Davi, Salmo, Davi, perdão. Davi
quando ele entoou isso, ele falava da lei para os judeus, sim, mas nós temos também a nossa palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, para meditarmos dia e noite. E sim, você deve ler o Antigo Testamento, porque a Torá é a lei de Deus, sim, a vontade de Deus está ali também. Você deve ler e entender, porque Jesus rebateu, foi na Torá, foi no Antigo Testamento que ele rebateu a Satanás. Leia o Evangelho de Cristo todos os dias, ele jamais vai entrar em sua mente. Você vai ter uma barreira na mente, ele não vai entrar. Em Efésios 6:10, vou finalizar, irmãos, eu estou um pouco acelerando para causa do horário, né? Eu gostaria de ler Efésios 6:10. Eu queria falar uma questão para os irmãos. Você vai pôr ali do que? Efésios 6:10. Aí eu leio para os irmãos. Às vezes a tradução atrapalha um pouco o acompanhamento. Efésios 6:10, todo mundo sabe que são as armaduras, amém? Vocês leem a Bíblia, eu creio que vocês sabem que fala das armaduras de Deus. Mas olha que interessante o 10. No mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Põe depois do próximo. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Por que Deus está falando isso para nós? Por que Paulo está falando isso? Vocês acham que é só pôr o capacete, a couraça, a sandália? Não. Vocês não vão ter força para carregar a armadura. Isso está falando de crente. Fortalecei-vos. Bota no 10 aqui. No mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Se você estiver fraco no Senhor, como você vai carregar uma armadura? Como você vai pôr um capacete, um elmo, que ele é pesado, uma armadura pesada, um cinto pesado, uma sandália pesada? Como você vai conseguir isso se você não está forte o suficiente para pôr essa armadura? Isso é para crente. Isso aqui é para crente. O não crente, ele não vai entender isso. Ele pensa que é, opa, então eu vou pôr um capacete, eu vou pôr uma couraça. Não, ele não está fortalecido ainda. Vai cair. Ele não vai conseguir levantar porque é muito pesada. A armadura de Deus é pesada. Davi, quando foi lutar contra Sansão, Saul deu a armadura dele. E Davi vestiu, mas, meu Deus, é muito pesada. Eu não consigo destruir o mal. Se você não estiver fortalecido no Senhor, se você não estiver fortalecido em Deus, você não vai conseguir pôr armadura. E como é que você se fortalece em Deus? É pela palavra, é pelo conhecimento, é pela comunhão, é pela intimidade, é pelo seu gesto de crente. Aí você fica fortalecido. Mas eu preciso de mais força, Senhor. Eu já me fortaleci em Ti. Eu sou um homem de oração. Eu sou uma mulher de oração. Meus joelhos já estão no chão. Eu sou uma mulher de oração. Eu estou fortalecido no Senhor. Mas eu preciso de mais, Senhor. Capacete, força. Aí põe a couraça, põe o cinto e a sandália. Aí você vai ter força para andar. Porque você está fortalecido no Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor invadiu o seu ser. E você está fortalecido. E é um algo a mais. É a armadura de Deus para que Satanás não interfira na sua vida. Não venha a conhecer a sua cabeça pelo capacete. Porque você está fortalecido no Senhor. Aí sim você consegue usar mais armas. Porque você está fortalecido no Senhor. Aí você tem essas armaduras para lutar contra potestade e principado, para lutar contra os demônios, para expulsar demônio, para curar doenças, para profetizar numa vida. Aí você usa essas armas que Deus lhe dá. Aí tem ainda a espada, que é a palavra viva do Senhor. Aí você tem essa força maior, porque Deus te dá essa armadura. Se você não estiver fortalecido no Senhor, não adianta pôr armadura e Deus não vai lhe dar, porque Ele sabe da sua limitação. Não é só a armadura, porque parece, eu vou pôr a armadura e estou protegido. Não, porque você não está fortalecido. Você não vai saber como utilizar a armadura. Você vai saber sacar a espada, se você não tem a palavra. Como?
quem quiser anotar, amém. E quem não quiser, grave em seu coração e sua mente, amém. Andar em santidade e simplicidade. 2 Coríntios 11, 3. Vigilância. Mateus 26, 41. Resistência ao diabo. Tiago 4, 7. Conhecimento da palavra. Salmos 119, versículos 105. Essas são algumas que eu pesquisei como devemos nos fortalecer. Quando você está fraco em alguma situação, vá na palavra do Senhor e fortaleça a sua mente. Renove a sua mente todos os dias. Os nossos neurônios, eles se renovam todos os dias ansiosos por conhecimento. E você que decide o conhecimento que você vai querer. Se você vai querer o conhecimento do mundo, amém, o mundo tem tudo a oferecer a vocês. Mas se vocês quiserem o conhecimento de Deus para fortalecer a comunhão com Cristo, é a palavra de Deus que vai fortalecer. É o ouvir a palavra de Deus que vai fortalecer. E não é ouvir qualquer pregador que faça piadinha com a palavra de Deus. É um homem de fé, um homem com o Espírito Santo que vai distribuir o conhecimento que ele entendeu da palavra para o coração de cada um de nós. Também fortalece o conhecimento com Deus. E jamais, nunca, Satanás poderá entrar em sua mente. Nunca ele vai entrar, porque ele já foi derrotado na cruz. Ele está derrotado. Ele pode utilizar o mais astuto, mas você já há um detalhe. Olha que interessante, eu nem falei isso, que é muito interessante mesmo, eu não posso deixar de dizer. Jesus Cristo, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele falou em Mateus, Mateus 10, 16. Põe rapidinho, Luquinha. Já acabei, tá, irmão? Só porque isso eu não posso deixar de falar para os irmãos. Olha o que Jesus falou para os irmãos, em Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes. Vou repetir. Sede prudentes como a serpente. Sede prudentes como a serpente. Da mesma forma, ele rebateu a Satanás. Use a esperteza para derrotar a Satanás, como assim ele fez no Éden. Olha que Jesus falou: inofensivos como uma pomba. Você não pode ser irado. É isso que Jesus está falando. Mas seja inteligente, como a serpente foi lá, foi o ser utilizado, e seja como ela para rebater as coisas de Satanás que vem em sua vida. Por fim, irmãos, eu gostaria de fazer oração, eu gostaria que todos ficassem de pé. Eu já encerrei, tá? Espero que isso venha em vossos corações e edifique cada dia mais a nossa ida em direção à nossa eternidade, que é a nossa promessa, que é com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer uma oração na mente de cada um. Se você quiser, eu não gosto muito de simbologia, se você quiser pôr a sua mão na sua mente, coloque. Porque isso ajuda no mundo espiritual também. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso e Pai, estamos aqui na sua casa, Senhor meu Deus, para adorar o teu santo nome, para louvar o teu santo nome, para entender, ó Pai amado, a tua vontade em cada momento de nossa vida. Pai amado e poderoso Deus, nós hoje, nesta noite, Senhor, estamos aqui com torno a Ti, mas nós iremos para os nossos lares, nós iremos, ó Deus, a caminhar neste mundo, ó Pai, e nós veremos, ouviremos, sentiremos, ó Pai amado, coisas deste mundo também. Senhor, meu Deus, eu peço, Pai amado, poderoso, que o Teu Espírito, Senhor, venha em nossa mente neste momento, Senhor. Alerta-nos, ó Deus, por meio do Espírito Santo, se aquilo que ouvirmos e vermos não é, ó Pai amado, que venha de Ti.
se não vem de Ti, ó Pai amado, retira dos nossos olhos, retira dos nossos ouvidos, ó Pai. Ó Pai amado, eu também peço, ó Pai, neste momento, ó Senhor, visita aqueles, ó Pai, que saíram da Tua casa, Senhor. Toca em suas mentes, ó Pai. E se foi aos seus corações, ó Deus, aquilo que a serpente babunciou em suas mentes, ó Deus. Se foi aos seus corações, retira, Pai. Ó Pai amado, salva, ó Pai amado, esses, ó Deus, que saíram da Tua casa por um engano, por uma briga, por uma discussão, ó Pai amado, por coisas mínimas, ó Deus. Tira-os, ó Deus Todo-Poderoso, deste engano e retorna, ó Pai, à Tua casa. Ó Pai amado, da mesma forma nós pedimos, ó Deus, invade a mente dos nossos filhos, dos nossos parentes, ó Deus. Ó Pai amado, que Satanás, ó Deus, não venha desvirtuar-nos, ó Deus, as suas mentes, ó Santo Pai poderoso Deus. Nós pedimos e clamamos como igreja, Senhor. Invade a nossa mente com a Tua palavra. Invade, ó Pai amado, a nossa mente com o Teu ser. Invade, Pai amado, a nossa mente, ó Deus, com as coisas do céu. Façai-nos, ó Deus, sonhar contigo. Sonhar assim, ó Pai amado, como os profetas sonharam com o céu. Fazemos sonhar, ó Deus, ó Pai amado, com os Teus anjos, com coisas que vêm do céu. E retira, Pai, derruba por terra, Senhor, todas as coisas que estão com o mundo em nossa mente, ó Deus. Ó Senhor, meu Deus, assim peço e assim clamo em nome de Jesus. Amém. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.